Aposta-te de mim, Senhor, e rouba minha alma, toma-me inteiramente, Jesus. Shalom do Pai. O livro que eu estava lendo no áudio anterior é A Santa Escada de São João Clímaco, da Cultor de Livros. Geralmente a Quadrante, a Eclésia e a Cultor de Livros publicam livros que são obras raras, livros mais antigos, né? Eles fazem a republicação. Então, muito bom essas três. Tem outras ótimas, mas essas três, para mim, são as que mais publicam obras magníficas, raras ou então lançamentos de bons autores, né? E o que eu vou ler agora é a Escola da Perfeição Cristã. O livro não tem qual é a editora aqui, né? Não tem, infelizmente. Mas é um livro muito bom. Mas na capa não tem falando o nome da editora nem em outro local. Esse livro também é vendido na editora Imaculada, do nosso amigo Anderson dos Reis. Escola da Perfeição Cristã. Vai falar em uma parte lá, mortificação do paladar. Quanto à mortificação do paladar, será bom desenvolver mais a fundo a necessidade como a maneira de nos mortificarmos nesse sentido. Santo André Avelino diz que quem deseja alcançar a perfeição deve começar uma séria mortificação do gosto. Antes dele, já o afirmara São Gregório. Para se poder dispor para o combate espiritual, deve-se reprimir a gula. O comer, porém, satisfaz necessariamente ao paladar. Não nos será, pois, lícito comer coisa alguma? Certamente devemos comer. Deus mesmo quer que, por esse meio, conservemos a vida do corpo, para o servirmos enquanto nos permite ficar neste mundo. Devemos, porém, cuidar do nosso corpo do mesmo modo, diz o padre Vicente Carava, como faria um rei poderoso com o animal que ele, com as próprias mãos, tivesse de almafaçar mais vezes durante o dia. Seguramente cumpriria o seu dever, mas como? Contrariado e desgostoso e o mais depressa possível. Deve-se comer para viver, diz São Francisco de Sales, e não viver para comer. Parece, contudo, que muitos vivem só para comer, como os irracionais. O homem assemelha-se ao animal, diz São Bernardo, e deixa de ser espiritual e racional se ele gosta da comida como o animal. Assim assemelhou-se aos animais o infeliz Adão, comendo do fruto proibido. Se os animais tivessem tido o uso da razão, acrescenta o mesmo santo, ao verem Adão se esquecer de Deus e de sua salvação eterna por causa do miserável desejo de uma fruta, certamente haveriam de exclamar: Vede, Adão, se tornou um animal como nós. Vede, Adão se tornou um animal como nós. Isso levou Santa Catarina de Sena a dizer: é impossível que aquele que se não mortifica no comer conserve a inocência, visto que Adão a perdeu em razão de seu gosto de comer. Como é triste ver homens cujo Deus é o ventre. Filipenses 3,19. Tomemos cuidado para que não sejamos subjugados por esse vício animal. É verdade que nos devemos alimentar para a conservação da vida, diz Santo Agostinho, mas devem-se tomar os alimentos como os remédios, isto é, só tanto quanto necessário e nada mais. A intemperança no comer prejudica a alma e o corpo. Quanto ao corpo, é fora de dúvida que grande número de doenças provém deste vício. Apolexias, dor de cabeça, dores de estômago e outros males provêm muitas vezes do muito comer e do mal comer. As doenças do corpo, porém, são o menor mal. O mal muito pior são as doenças da alma, que disso se originam. Primeiramente, obscurece esse vício o entendimento, como ensina Santo Tomás, e o torna imprestável para os exercícios espirituais, particularmente para a oração. Como o jejum,
dispõe a alma para a meditação de Deus e dos bens terrenos. Assim, a intemperança a retrai disso. Segundo São João Crisóstomo, aquele que enche o estômago com comidas é semelhante a um navio muito carregado, que apenas se pode mover do lugar. Ele se acha em grande perigo de afundar, se uma tempestade de tentações lhe advém. Além disso, quem concede toda a liberdade ao seu paladar, facilmente estenderá a mesma liberdade aos outros sentidos. Pois se o recolhimento de espírito desapareceu, facilmente se cometem ainda outras faltas por palavras e obras. O pior é que pela intemperança no comer e no beber, expõe-se a castidade a um grande perigo. Excessiva saciedade produz lascívia, diz São Jerônimo. E Cassiano afirma que é simplesmente impossível ficar livre de tentações impuras, enchendo-se o estômago com comidas. Os santos, e quase davam uma cacofonia, né? Os santos, justamente porque queriam conservar a castidade, eram tão rigorosos na mortificação do gosto. Se o demônio é vencido nas tentações, a intemperança, diz o Dr. Angélico Santo Tomás, não continua a nos tentar a impureza. Ou seja, se nós vencemos o demônio no vício da gula, nós o venceremos também no vício da luxúria. Os que cuidam em mortificar o paladar fazem contínuos progressos na vida espiritual. Adquirem mais facilidade em mortificar os outros sentidos e em praticar as outras virtudes. Pelo jejum, assim se exprime a Santa Igreja em suas orações. Concede o Senhor à nossa alma a força de superar os vícios, de se elevar acima das coisas terrenas, de praticar a virtude e adquirir os merecimentos infinitos. Os homens sensuais objetam que Deus criou os alimentos para que nos utilizemos deles, mas os cristãos fervorosos são da opinião do venerável Padre Vicente Carafa, que diz, como notamos acima, que Deus nos deu as coisas deste mundo não só para o nosso gozo, mas também para que tivéssemos ocasião de lhe fazer um sacrifício. Quem é dado à gulodice e não se esforça por se mortificar nesse ponto, nunca fará um notável progresso na vida interior. Regularmente, se come muitas vezes durante o dia, quem come, pois, não procura mortificar o desejo de comer. Cometerá cotidianamente muitas faltas. Vejamos agora o modo como devemos mortificar o nosso sentido, o nosso paladar. Quanto à qualidade das comidas, diz São Boaventura, que não se devem escolher comidas esquisitas. Esquisitas, né, ou estranhas, são comidas gostosas, né? Ou então comidas complicadas, né, cheias de apetrechos, com vários requintes de, como diria aqui, requintes de finezas, certas sutilezas dos pratos nesse sentido, né, também. Segundo o mesmo santo, é sinal de alguém que está muito atrasado na vida espiritual não ficar contente com as comidas que se lhes apresentem e venha desejar outras que agradam mais ao paladar, ou querer que sejam preparadas de um modo particular. Muito dificilmente, e muito diversamente, melhor dizendo, procede quem é mortificado. Contenta-se com o que se lhe põe na mesa, com os pratos trazidos, por mais simples que sejam, contanto que não prejudique a sua saúde. É muito recomendável privar-se por modificação de temperos desnecessários, que só servem para lisonjear o paladar. O tempero que se usavam os santos era a cinza e o absinto. Não exijo de ti, alma cristã, tais mortificações. Por exemplo, aqui, né, São Francisco de Assis, muitas vezes ele colocava cinza na comida para que não tivesse sabor. O sabor fosse ruim, desagradável ao paladar. Também São João Maria Vianney, geralmente ele jejuava tanto que ele comia
Pouquíssimo mesmo, ele só comia algumas batatas, né? É tanto que o demônio chamava ele às vezes de comedor de batata. Não exijo de ti, vai falar o santo, né? Muitos jejuns extraordinários. Como não vives unicamente para ti, em uma solidão, mas da sociedade, com outros homens, deves geralmente evitar tudo o que se dá na vista, segundo o conselho de Cassiano, porque isso é perigoso para a humildade, ou seja, a gente não pode fazer um jejum que gere em nós, e para nós elogios, né, uma vanglória, o orgulho, tudo isso, né? Quando se está à mesa em companhia dos outros, diz São Felipe Neri, deve-se comer de tudo. Por isso dizia aos membros de sua congregação, fugir da singularidade, como de uma fonte de orgulho de espírito. Ou seja, às vezes nós queremos fazer coisas únicas. Puxa vida, só o Oséias não faz isso. Só a Ana Paula, só a Lidiane, só o Pablo não faz isso, né? Não é por aí. Às vezes a nossa singularidade, quando é à vista dos outros, é motivo mais para pecado do que para santificação. Então, São Felipe Neri nos alerta acerca disso. Não sou de forma alguma contrário a que jejuns com todo rigor em certos dias particulares, como na sexta-feira ou no sábado, ou nas vésperas das festas dos santos, nas festas de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou em dias semelhantes, pois isso costuma fazer os cristãos verdadeiramente piedosos. Quanto à quantidade das comidas, diz São Boaventura, não deves comer mais, nem mais vezes do que é necessário para sustentar, e não para agravar teu corpo. Pois isso é uma regra, para todos os que querem levar uma vida devota. Não comer nunca até a saciedade, ou seja, é um conselho, né? Você deve comer e quando você termina de comer, você deve ainda ficar com um pouquinho de fome. Você não deve ficar, como nós usamos a expressão aqui no Ceará, puxa, ai, comi que pequei. Isso é comer até a saciedade, ao ponto de você ter ultrapassado o limite, né? Você sempre deve ficar ainda, você para de comer, mas você poderia ainda comer alguma coisa, mas você não come. Então você não comeu até a saciedade. São Jerônimo aconselhava a Eustolquim escrevendo o seguinte: se sóbria no comer e nunca enchas o estômago. Alguns jejuam num dia e comem demais no dia seguinte. É melhor, segundo São Jerônimo, tomar regularmente a alimentação necessária do que comer demasiadamente depois do jejum. Com razão, dizia um padre do deserto: quem come mais vezes, tendo apesar disso sempre fome, receberá uma recompensa maior do que aquele que come raras vezes, mas come até a saciedade. Isso é bem importante a gente notar o que esse sábio padre do deserto nos fala, né? Tem mais coisas sobre a gula, sobre como a gente lidar com isso, e eu posso falar depois para você, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.